Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. O tema da nossa aula de hoje vai ser uma espécie de continuação, dos nossos estudos sobre o teatro. E dessa vez nós vamos falar sobre a origem do teatro, como que ele começou. Então, assim, primeiro para a gente ter uma ideia, não necessariamente o teatro, mas essa atividade de representar algo, de fazer uma representação, ela já começa lá na pré-história, quando o ser humano ele tenta ter uma comunicação com o divino, lembrando que o divino para eles, os deuses, eram os elementos da natureza, então o trovão, era tudo, eles não tinham muito conhecimento sobre o mundo ao redor deles. Então, alguns fenômenos da natureza eram tidos como algo divino, como algo, como ação de algum deus específico para aquela ação. Então, tinha o deus do sol, o deus do trovão, eles já tinham nesse período. E aí essa representação, lembrando que eles tinham também essa atividade de... já tinham desenvolvido, a atividade de dança, por exemplo, de rituais, e fazia parte desses rituais também essa representação, como uma forma de tentar se comunicar com esse divino. Já no Egito, a representação estava presente nas celebrações dos momentos marcantes do faraó. E muitos desses momentos também eram momentos que transformavam, o faraó em um ser divino. Então, a cultura egípcia ela tinha uma ligação muito forte com a religião, com as crenças deles, e a representação, a arte egípcia foi inteira desenvolvida com essa ligação com a religiosidade. Então, a representação ela também estava presente ali nessas celebrações. Já na Grécia, quando começa a surgir realmente o teatro, ele surge como uma forma de representar as façanhas dos deuses, principalmente o deus Dionísio, que era o deus das festas, o deus do vinho, o deus das celebrações. Então, esse teatro ele começa assim, tentando fazer, reproduzir, representar essas façanhas desses deuses. Então, falando sobre o teatro grego, na outra aula nós falamos, que o teatro ele precisa de um roteiro, uma peça teatral precisa de um roteiro, e o roteiro ele tem os gêneros, e os gêneros eles surgiram, os tipos, de roteiro, os gêneros de roteiro, eles surgiram lá com o teatro grego, quando a gente tinha a tragédia e a comédia. A tragédia, ela era uma espécie de renovação do indivíduo através da morte ou do sofrimento. Então, eram histórias ligadas, ao sofrimento, ligadas com esse extremo sentimentalismo, ligados ao sofrimento. Por isso que a gente tem até hoje a expressão falando que está fazendo uma tragédia, parece uma tragédia grega, por conta desse exagero que se tinha nas tragédias gregas que eram representadas nesse período. Já a comédia, ela era um instrumento de sátira e de crítica do mundo, e também da política e do comportamento das pessoas da época. Então, eram formas de satirizarem não só de forma geral, mas também especificamente alguém ou algum evento que tenha ocorrido na sociedade naquela época, naquela semana, por exemplo. Então, se algum rei, se tivesse acontecido alguma coisa específica com algum líder deles, eles não tinham medo de satirizavam mesmo as pessoas que tinham hierarquia maior, e eles faziam essas peças de comédia sempre com esse intuito de satirizar o mundo como um todo, a sociedade como um todo. E essa questão também de não ter medo, é porque os atores eles não estavam ali com o seu próprio rosto também. A gente já estudou um pouco sobre isso, mas as máscaras, eram muito utilizadas nesse período. Foi desenvolvido o uso das máscaras
dentro do teatro. Isso porque era a forma de caracterizar o personagem. E essas feições exageradas também eram para poder facilitar a visualização do público, porque os teatros eram muito grandes. Então, para que todo mundo conseguisse entender o sentimento que o ator estava passando, eles usavam essas máscaras com essas feições bem exageradas. Isso também porque também na parte da comédia, nas sátiras cômicas, né, era uma forma também de ser uma sátira, de ser uma caricatura do personagem que ele estava representando, que muitas vezes eram pessoas que existiam mesmo na sociedade. Aqui a gente tem um pouquinho também sobre o espaço físico, né, do teatro. Então, esse é um exemplo de teatro grego. E lembrando que, assim, pela formação da palavra, teatro em grego significa literalmente, né, especificamente, o conjunto arquitetônico. Então, é o espaço cênico, é o espaço de assistência também. Quando a gente fala espaço de assistência, é onde ficavam as pessoas que eram a assistência, né, que eram os assistentes ali dos atores. Então, a gente vê aqui, né, que tinha essa arquibancada em meia-lua, onde ficava um público. E aqui no centro tinha o palco. O palco era essa parte redonda. Essa parte aqui de trás, atrás dessa parte redonda, era onde ficariam, né, atrás e ali nas laterais, era onde ficariam a equipe, né, os assistentes que faziam ali, trabalhavam nos bastidores do teatro, né, dessa época. Então, a gente tem esse palco redondo e esse espaço aqui, que fica aqui não tá tão claro, mas aqui, ó, aqui a gente consegue ver que esse espaço de trás, ele fica voltado para a natureza. Então, muitos dessa paisagem acabava sendo aderida à história. Então, eles se aproveitavam dessa paisagem como cenário para as histórias que eles estavam representando. E aqui a gente tem a diferença do teatro grego para o teatro romano. O teatro grego é esse aqui, né, como a gente estava vendo, com esse palco redondo e esse espaço mais aberto ali do outro lado, do lado oposto à arquibancada onde ficavam os bancos, né, onde ficavam o público. Já no teatro de Roma, no teatro romano, o palco ele também fica em meia-lua, e a gente tem um espaço maior aqui atrás. Eles começam a construir esse espaço para poder fazer, quando eles começam a fabricar mais cenários, né? E aí eles começam a tampar essa vista que se tinha para a natureza na parte de trás, até para poder delimitar um pouco chamar mais a atenção, né? Delimitar a atenção do público aos atores e à história que estava sendo contada ali. Então, a gente tem esse desenvolvimento dessa parte de trás, né, dos bastidores, o que seria a coxia da época. E o palco, ele passa a ser em meia-lua, porque para poder ganhar mais esse espaço ali, né, atrás do palco. Outra questão também do teatro romano era a construção do Coliseu, porque apesar de ainda se fazerem peças durante o período do Império Romano, o principal entretenimento da época eram as lutas com gladiadores e as competições. E essas competições eram feitas no Coliseu, e o Coliseu ele tinha essa característica de ser um espaço arquitetônico completamente diferente, né, do que era popularmente feito ali na época da Grécia. E aí era nesse formato também, era né, em formato de arena, como se fosse um espaço, um espaço mesmo, um estádio de futebol, um estádio de esportes, que era voltado para esse tipo de entretenimento que se tornou o mais procurado nesse período do Império Romano. Aqui nós temos os diferentes tipos de palco.
Então, esses que a gente estava vendo, tanto o Coliseu como o Teatro Grego e Romano, é o palco de arena, que é o que fica, né, com essas arquibancadas, assim, como se fosse uma espécie de estádio, né, de futebol também. Nós temos o palco elisabetano, que tem uma parte, né, do palco que vai até o meio da plateia. Então, a gente tem como o palco tradicional, que fica lá atrás, e a plateia do lado oposto, mas ele tem uma parte que vem até o meio da plateia, como se fosse uma espécie de passarela, assim, que vinha até o meio da passarela, até o meio da arquibancada onde estava a plateia. E o mais tradicional é o palco italiano, que é onde fica, né, que é o tradicional, onde fica o palco no final do corredor, as cadeiras ali de frente para o palco. Então, esse é o palco italiano. Uma característica também que vale ressaltar sobre esse período, principalmente do período ali da Idade Média, é que a forma como o público se comportava, ela era completamente diferente, né? Esse aqui, por exemplo, é um tipo de teatro em que as pessoas iam e ficavam em pé, aglomeradas, assim, para assistir as peças. E uma questão do comportamento, né, do público é que era uma bagunça, não era como é hoje em dia, cheio de regra, que não pode falar, tem que se prestar atenção, o ambiente fica mais escuro, assim como no cinema também, para que se preste atenção na história que está sendo contada. Nesse período não, tinha barraquinha de comida aqui dentro do teatro, as crianças passavam correndo, brincando, as pessoas ficavam conversando, e um ou outro ali prestando atenção na peça, no que estava sendo dito. Então eles prestavam atenção, mas não era o principal, não era a parte principal ali desse evento. O principal era socializar. Então, os atores ficavam ali representando as peças e as pessoas ficavam conversando, socializando, vendo os amigos, comendo, tudo isso dentro do teatro. No teatro medieval também nós temos duas diferentes não. Nós temos uma temática ligada à religião, novamente, aqui sempre ligada com essa ligação forte com a religião. E nós temos aqui dois exemplos de tipos de teatro, né, religioso que era feito na época. Um eram os milagres, que eram o que representavam as vidas dos santos. E o outro eram os mistérios. Os mistérios representavam as passagens do Antigo e do Novo Testamento. Essa questão ligada à religiosidade a gente tem forte até hoje, principalmente no período da Páscoa, com a encenação da Paixão de Cristo. Acontece também em outras religiões, mas dando o exemplo do catolicismo, que é o que eu tenho mais proximidade, mais conhecimento, isso é muito comum nas festas das igrejas, ter peças, principalmente envolvendo as crianças, que representem ali as passagens bíblicas. E principalmente, né, o que é mais representado é a encenação da Paixão de Cristo. Um outro tipo, né, de roteiro que a gente tinha agora nesse período medieval, a gente tinha essa temática religiosa, mas também depois nós passamos a ter essa temática mais profana, com a comédia dell'arte, que trazia alguns personagens. Eram histórias, né, de cômicas, sátiras, que envolviam ali alguns personagens que já tinham características específicas. Então, eram personagens que já tinham uma roupa específica, que tinham uma personalidade específica. E trouxeram de volta também o uso das máscaras. Então, cada personagem também tinha a sua máscara. Aqui, como eu botei no exemplo, esses nomezinhos que estão em cima, Capitano, Zani, esses são os nomes dos personagens da comédia dell'arte e suas respectivas máscaras.
Na Índia, a gente vai ter uma ligação muito forte com a dança, com a expressão corporal e também com o canto. O teatro de Kathakali é um tipo de teatro que todo um movimento, né, ele é do corpo, ele é de extrema importância. Tem-se todo um cuidado com essa maquiagem que demora muito para ser feita. Aqui a gente vê algumas imagens de um ator se preparando para entrar no personagem do Kathakali. E a gente repara, né, uma coisa que a gente repara quando vê os vídeos e fotos, é que as expressões faciais, elas também fazem parte da dança. Principalmente a forma dos olhos, como que os olhos estão, como que os olhos se comportam, né, durante a apresentação. Então, isso tudo é de extrema importância, né? A maquiagem, o cuidado todo com o figurino também tem essa questão religiosa muito forte. Aqui mais algumas imagens do Kathakali. Essa maquiagem verde, ela é tradicional. E as roupas, né, também. E aí, pensando nessa questão, né, do teatro com a música e com a dança, nós temos também a questão do teatro musical. Falando do teatro musical, nós temos os dois principais centros desse tipo de teatro, né, desse tipo de peça, que são a Broadway em Nova York e a West End em Londres, que é onde são feitas a maior parte da produção de teatro musical da atualidade, né? Na Broadway, tanto na Broadway como no West End, nós vamos ter ali produções autorais ou releituras de obras clássicas, como tivemos aqui, por exemplo, né? A gente tem um clássico do teatro musical que é o Fantasma da Ópera, mas teve aqui também uma releitura, né? Em forma de teatro musical para palco, que a gente chama, né? Quando a gente fala de um filme que é transformado em peça. A gente fala que virou um musical para palco. Esse aqui, por exemplo, é uma imagem do Rei Leão. Opa! Do Rei Leão, o filme da Disney, que virou um musical de palco. Já é um musical, né, o filme, mas virou um musical de palco ali, encenado por pessoas com esses figurinos, assim, que é algo, assim, impressionante que eles faziam, os animais, né. A gente tem também algumas histórias que são inspiradas em histórias reais. Então, por exemplo, essa imagem aqui é do musical Os Miseráveis, que é inspirado na Revolução Francesa, conta a história da Revolução Francesa. Eles escolhem, né, criaram é baseado em um livro também. E aí o livro é baseado tanto esse daqui dos Miseráveis, quanto esse daqui que é o Wicked, eles são baseados em livros e as histórias foram transformadas em musicais. O Wicked é baseado num livro que é inspirado pelo livro do Mágico de Oz. Não é o Mágico de Oz, é um outro livro que se passa no mesmo universo. E Os Miseráveis é inspirado conta na história da Revolução Francesa a partir do ponto de vista desses personagens que são fictícios. Eu trouxe esse outro exemplo aqui, que também é um musical histórico, né? Também conta um fato histórico, que é o Hamilton. Hamilton é um musical que conta sobre a independência dos Estados Unidos, a partir principalmente do ponto de vista do primeiro tesoureiro dos Estados Unidos, que foi o Alexander Hamilton, que dá o nome ao musical. Só que eles fizeram, diferente dos Miseráveis, Os Miseráveis ele tem ali... Os Miseráveis ele é feito de uma forma mais tradicional, com músicas que remetem àquela época da Revolução Francesa. Já Hamilton ele é um musical cantado em rap, então ele é inspirado com músicas de rap e hip hop, mas o figurino é de época. E outra questão também é que ele é feito por pessoas
majoritariamente de cor, e né, pessoas de cor, que eu digo que é como eles chamam nos Estados Unidos, que são as pessoas, todos aqueles que não são brancos. Então, são pessoas com descendência asiática, com descendência latina, os negros, né, os afro-americanos, apesar de os personagens que eles estão interpretando, na verdade, serem pessoas brancas. Então, a gente tem aqui um exemplo, por exemplo, né, o Alexander Hamilton é interpretado no elenco original pelo Lin-Manuel Miranda, que é o criador do musical, e é um homem latino. Mas ele tinha essa fisionomia, né, de homem branco, apesar de também não ser americano. Ele era do Caribe, se não me engano. Não lembro agora exatamente de onde ele era. Não lembro exatamente de onde ele era. Mas isso também faz com que os personagens eles não tenham uma característica física específica. Então, os atores, eles são escalados de forma mais aleatória. Então, por exemplo, existem outras montagens, né? O musical está em cartaz já há muitos anos. Então, o Lin-Manuel Miranda, por exemplo, ele não faz mais o personagem principal, que é o Hamilton. O Hamilton já foi feito por outros homens latinos, já foi feito por homens negros. A mesma coisa com essa personagem que tá de azul, já foi feita por outras mulheres asiáticas, já foi feita por mulheres latinas, já foi feita por mulheres negras também. Então, essa característica, como eles não estão, apesar de serem personagens que existiram na vida real, eles não têm essa questão da raça específica, né? Como uma característica específica do personagem. A única coisa que eles fazem é de tentar trazer a questão dos imigrantes, que é uma questão tão complicada nos Estados Unidos, né? É uma forma deles fazerem essa crítica, porque a independência dos Estados Unidos foi feita... é um país que desde o início foi formado por imigrantes, e ainda assim tem esse preconceito muito grande com todos que vão para lá, né? Que são taxados são tidos como imigrantes, mesmo aqueles que nasceram lá, mas são de famílias de outros países. Enfim. A gente tem também a questão do teatro musical no Brasil. No Brasil, a gente vai ter desde montagens de musicais famosos, como A Família Addams e A Cor Púrpura, até criações, né, nacionais, como também esse daqui, que é uma adaptação de Romeu e Julieta, feita para um musical, né? O Romeu e Julieta não é uma peça musical, mas eles fazem de uma forma que eles utilizam músicas da MPB, da música popular brasileira, né? Tem também muitos musicais que contam histórias de cantores, né, da nossa cultura, cantores que foram importantes para a música brasileira, como o musical da Elis Regina, da Rita Lee e da Elza Soares. E um dos musicais mais importantes do cenário musical de teatro musical brasileiro é a Ópera do Malandro, que foi escrito, né, e utiliza músicas do Chico Buarque. Eu vou encerrar por aqui por hoje. Na próxima aula nós damos continuidade, então, aos nossos estudos sobre o teatro.